Isso, pode ir lá para a classinha. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir em Marcos, capítulo de número 9, por favor. Marcos, capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo de número 33. Marcos, capítulo de número 9. Nós leremos a partir do versículo de número 33. Se abaixa, por favor, amor. Glória a Deus. Marcos 9, versículo 33 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. Obrigado. Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer um, ou qualquer, que receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Somente até aqui, nós estudaremos até o versículo 50, mas depois eu vou lendo de acordo com a mensagem aqui. Feche os seus olhos um pouquinho. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E agora é o momento mais importante, ó Deus, onde a Tua palavra será ministrada. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê disposição para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor me use agora como instrumento em Tuas mãos. E que os corações, que as pessoas que estão aqui participando presencialmente, os que estão em casa também ouvindo e participando do culto online, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor. Todo espírito de distração, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que possamos estar atentos à Tua palavra e à Tua voz, Senhor. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir para que você evite ao máximo abrir celular, WhatsApp. Agora não é hora disso. A não ser que você seja médico, trabalha com coisa de saúde e precisa urgentemente atender alguém desesperado. Acho que nós só temos o Vinícius aqui, né, Vi? Que você pode a qualquer momento sair do nosso meio. Acho que o restante que não trabalha nessa área da saúde, você pode dar uma segurada. Se for mensagem, deixa para responder depois. Deus quer falar com você através da palavra essa noite, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre alguns valores absolutos do reino de Deus. Na verdade, pilares que baseiam a fé cristã e a ética cristã. E eu vou falar 6 pontos apenas, eu prometo não demorar na mensagem de hoje, mas eu queria que você prestasse bem atenção, porque esses valores, eles fazem parte, ou devem fazer parte, da nossa vida cristã. Nós vivemos num tempo onde a confusão teológica tem tomado conta de muitas igrejas. Se pregam tudo, menos a palavra e a verdade. Paulo falou isso para Timóteo, que nos últimos dias as pessoas se cercariam de homens e mulheres, e que eles iam cercar e teriam comichão no ouvido para ouvir aquilo que eles queriam ouvir. E no final do tempo, Paulo falou: cuidado que vai ter muitas fábulas, vai ter muita mentira, vai ter muito engano. A palavra que eu trago aqui hoje é uma palavra de verdade. E eu vou falar sobre essas éticas então, e os valores do reino de Deus. O primeiro valor, ou a primeira ética, é que no reino de Deus não há espaço para o amor à preeminência, ou seja, não há espaço para aquele que quer ser o primeiro em tudo, não há espaço para aquele que quer ser o centro das atenções, não há espaço para aquele que quer ser a última bolacha do pacote ou o último refrigerante no deserto. Não há espaço para isso. Jesus, de maneira muito clara, no versículo 33 e 34, ele diz assim:
versículo 34. Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus, ele ouviu a conversa, e ele entendeu que os discípulos discutiam entre eles, e eles estavam vendo quem é o maior de todos os discípulos. Olha para você ver, irmãos, pessoas que andavam com Cristo, que estavam vendo os seus milagres, e eles, num determinado momento, estão discutindo para saber quem era o maior. Na minha casa, como nós somos 3 filhos, sempre havia uma guerra, né? Pastor Samuel, a Esther, você que tem mais irmãos, né? Sempre nós falávamos, quem é o queridinho da mamãe? Quem é o queridinho do papai? E se eu for abrir o microfone, alguns filhos vão falar. Eu não vou abrir, para não dar briga, tá? Mas você vai falar, não, é o filho mais velho, não é o filho do meio, é o filho, é a raspa do tacho, é o último. Enfim, dentro da natureza humana, sempre há esse desejo de dizer, quem que é o melhor de todos? Quem que é o maior de todos? E no reino de Deus, irmãos, nós devemos entender que não há espaço para isso. Não há espaço para isso. Diante dos olhos do Senhor, todos nós somos iguais. Eu não gosto da expressão que alguns líderes usam dizendo que Deus tem filho predileto. Ele não tem filho predileto. Ele tem filhos que talvez retribuem com maior intensidade ao amor que Deus deu a ele. Vocês concordam comigo? Então nós temos que entender que no reino de Deus não há esse lugar para preeminência, né? Enquanto o Rei da Glória dava claro sinal de esvaziamento e humilhação ao ponto de entregar voluntariamente sua vida em favor dos pecadores, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior. Se a gente olhar aquilo que Paulo escreveu para a igreja de Filipos, ele estava dizendo que Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e veio até aqui entre nós. No cristianismo, irmãos, não há lugar para ego inflamado, no cristianismo não há lugar para o melhor do the best, acima de todos. O único que está acima de todos é Jesus, e Ele mesmo abriu mão da sua glória, Ele mesmo se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma humana, vindo até nós. Eles pensavam em projeção, grandeza, eles pensavam em especial distinção. Aliás, nós homens gostamos disso. Tem um ditado que diz, dá poder para o homem, você vai conhecer quem ele é. E na verdade, dentro de nós existe essa questão de poder. Ele é o maior, ele é o melhor, ele está acima de tudo e de todos. E os próprios discípulos de Cristo estavam com esse mesmo sentimento. O orgulho ainda é um dos pecados mais comuns incrustados na natureza humana, né? Eu e você nascemos com orgulho dentro do nosso coração. Nós nascemos com essas vaidades dentro de nós. E Cristo hoje, Ele quer quebrar esse paradigma, Ele quer quebrar isso dentro de mim e de você. Você não é maior, você é igual a todos, tá? E perto de Cristo nós somos nada, ou somos insignificantes. A palavra do Senhor diz, em Provérbios 16, 18, você não precisa abrir, fala que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. De vez em quando eu gosto de assistir uns vídeos de luta, UFC, de boxe, né? E nessa época nossa, sempre tem uma pesagem antes das lutas. Vocês já acompanham? Quem que gosta de acompanhar isso? Alguns gostam aqui, né? E é legal porque ali eles vão se pesar e depois eles vão ter o momento do quê? Da encarada. E eu já vi diversas vezes 2 lutadores, um não querendo cumprimentar o outro, um zombando do outro. E aí eu sempre gosto de ver a história final. Porque normalmente, tá? Alguns fogem dessa regra, mas normalmente o que provoca é o que mais apanha. Isso é bíblico. Porque o orgulho, ele precede o quê? A queda. Os grandes homens, irmãos, presta atenção nisso, os grandes homens caíram, a maioria, por causa do orgulho. Salomão é uma prova disso. A Bíblia fala que os reis não podiam acumular pratas, ouro, não podia acumular muitos cavalos, e não podia casar-se com pessoas também, de mulheres estrangeiras de outros povos. O que Salomão fez?
tudo que a Bíblia falou que não era para fazer. Por causa do quê? Do orgulho, né? Eu tenho muito cavalo. Naquela época era cavalo, né? Hoje é o carro importado. Não, eu moro lá no alto da Boa Vista, lá na Fiuza. Eu moro lá no Jardim Olhos d'Água, ô glória, né? Eu moro na cobertura, né? Se tivesse mais para cima ainda, o homem vai. E a Torre de Babel é isso, né? Nós queremos ser maiores do que Deus, né? E essa síndrome nada mais é do que a síndrome de Lúcifer. Satanás, ele caiu e foi expulso do céu porque ele quis a glória de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, o que cabe a nós é baixarmos a nossa bola e entendermos que no reino de Deus não há preeminência, né? Todos nós somos iguais e abaixo de Cristo. Segunda verdade, em um valor absoluto, é que no reino de Deus, ser grande é ser servo. É o contrário, né? No nosso mundo é o contrário. Aquele que é grande não é servo. Aquele que é grande, ele gosta do quê? De ter servos. Salomão é prova disso. Se a gente vê o capítulo 1 de Eclesiastes, ele vai falar que ele tinha pomar, ele tinha casa de campo, ele tinha servos, servas, filhos de servo de monte na casa dele, porque quem está no destaque, ele não serve as pessoas, ele gosta de ser servido. E no reino de Deus, aquele que quer ser grande, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser servo. No versículo 35, vamos ler comigo? Marcos 9, 35, deixa aberta aí a sua Bíblia. No versículo 35 diz: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Eu quero ser o primeiro. Então saiba de uma coisa, no reino de Deus, você vai ser o último e servo de todos. Porque é assim que funciona com Cristo. Não é o contrário. O lugar de honra, ou o lugar de maior destaque, ele tem que ser o último no reino de Deus. No reino de Deus, a pirâmide social está invertida. O maior é o menor, o que tem mais preeminência é o servo de todos. Por isso que a mensagem de Jesus chocou os seus discípulos, porque num determinado momento ele foi fazer lá a lavagem de pés dos seus discípulos. O que Pedro pensou? O Senhor não pode lavar o meu pé. E humanamente falando, Pedro não está errado, gente, humanamente falando. Por quê? Porque se Jesus é o Filho de Deus, na lógica humana ele tem que lavar meus pés? Fala a verdade, gente. Pedro não faz errado, tá? É que Jesus depois ele queria ensinar uma lição para os discípulos, mas na lógica humana ele não pensa errado. Como que o Filho de Deus vai lavar os meus pés? Só que na lógica humana não se encontra a lógica divina. Na matemática humana não se encontra a matemática divina. Aquilo que nós pensamos ou imaginamos não é muitas vezes aquilo que Deus pensa ou imagina. Então Jesus falou: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, que era exagerado, ele falou: então me lave inteiro. Ele falou: não, você já está limpo, você só precisa lavar os pés, só preciso lavar os pés, porque no meu reino, o maior vai ser o menor. Por isso, irmãos, que as pessoas, e principalmente os judeus, eles tinham dificuldade de entender que Jesus era o Filho de Deus aqui na terra. Eles não esperavam um Jesus servo, eles esperavam um Jesus o quê? Poderoso, guerreiro, como fora Davi, da linhagem dele. Alguém que ia tirar o jugo, a opressão de Roma. O pastor Zé falou um pouquinho disso, né, da pressão de Roma, naquela época em que Jesus veio. Aquela pressão existia. Então quando Jesus vem, eles não entendem a mensagem. Porque eles queriam, ou criaram algo dizendo, ele tem que ser um guerreiro, ele tem que ser alguém que vai lutar por nós. E aí Jesus vem lavando os pés dos discípulos. Jesus vem numa família pobre. Jesus não nasce num lugar, num berço de ouro. Jesus é aclamado pelos judeus e aqueles que criam que ele era o Messias, montado em cima de um jumento, com as pessoas balançando folhas de palmeira, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Como alguém?
Alguns falavam, mas ele não era o filho de José? Ele não é o filho do carpinteiro? Então Jesus, na verdade, ele vem para mudar essa ordem. Se você quer ser grande, seja servo, seja o primeiro a servir, né? Eu entendo que líderes, pastores têm que ter honra, mas eu entendo também que o pastor e o líder ele tem que ser servo. Nós estamos aqui não para fazer aquilo que a gente quer, mas em servir, em fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. O único estandarte de grandeza erguido por Cristo é a bandeira da humildade. A ideia de grandeza para o mundo é exercer poder sobre os outros. No reino de Deus é servir aos outros. No mundo eu quero ser poderoso para que as pessoas me sirvam. No reino de Deus é o contrário. Você quer ser poderoso? Então que você sirva a todos, né? E como que a gente pode pensar na questão do serviço, né? Porque às vezes a gente não consegue entender o que é isso, né? Quem se esforça em servir aos outros é maior aos olhos de Cristo. Então ser servo não significa uma posição servil, mas ter uma atitude que livremente atende às necessidades dos outros, sem esperar nada em troca. Então o serviço não é que você vai ser um capacho dos outros. Serviço é você fazer pelo seu próximo aquilo que você gostaria que, aliás, aquilo que ele gostaria que você fizesse, mas sem esperar nada em troca. Faça. Eu vou ajudar um irmão, uma família com uma cesta básica, né? Mas eu quero que depois ele coloque lá no Facebook ou no Instagram, dizendo, olha, graças àquela família. A gente quer tocar trombeta, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Igual o Paulo Maluf, que construiu tudo em São Paulo, tudo é obra dele. E depois ele tocava a trombeta, né? Era o tido como rouba, mas faz. E no reino de Deus não tem isso, né? Não tem o roubo e não tem também a trombeta. Nós não precisamos disso. Faça aquilo que você pode fazer e não precisa ficar anunciando. E outra coisa, irmãos, para você não se frustrar, não espere a recompensa. Muitos de nós às vezes frustramos na caminhada porque a gente espera recompensa. Nós esperamos reconhecimento. Nós esperamos aplauso. Nós esperamos que as pessoas façam uma estátua, né? Coloque lá, olha, esse foi o cara. E às vezes não vai ter. E o servo é isso, é fazer sem esperar nada em troca. Eu lembro de um texto onde Paulo, vamos abrir lá? Eu estou com a minha Bíblia de estudo, mas eu vou abrir aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 4, por favor. Só para a gente ter uma noção, irmãos, de como Paulo terminou a sua vida, para exemplificar o que eu estou falando aqui para vocês. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Deixa eu ver se eu acho no meu aqui, senão vou ter que ir para o celular. Achei. Se a gente vê o histórico da vida de Paulo, a gente vai ver que ele era um servo de Deus, literalmente. Ele abriu mão da vida que ele tinha para fazer e servir as igrejas, né, principalmente aos gentios, que não era da linhagem dos judeus. E em 2 Timóteo, que é a última carta que o apóstolo Paulo escreve antes da sua morte, ele fala algumas coisas interessantes. Só que o que eu queria que você gravasse é que Paulo não termina de forma amarga a carta. Ele não termina de forma dizendo, puxa vida, eu fiz tudo pela igreja e a igreja não fez nada por mim. Ele não termina assim. Ele não termina dizendo, puxa vida, eu fiz tanto, eu viajei de navio, eu fui assaltado em estradas, eu precisei fugir de vários lugares pregando a palavra, curei um monte de gente, livrei um monte de gente de uma vida miserável, né? Eu fiz tudo isso e agora não tem ninguém do meu lado. Ó vida, ó céus, né? Que tudo se acabe agora. Paulo não faz isso. Olha o que ele diz, versículo 9, ó. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, ele fala que Demas fez o que com ele? Abandonou. Depois, somente Lucas está comigo, que era o médico. Toma contigo Marcos e traze-o,
pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Então Tíquico também já não está com ele. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Esse Alexandre aqui, o latoeiro, causou mal para Paulo. A Bíblia não fala exatamente o que ele fez, mas fez coisas ruins para Paulo. E Paulo não se mostra amargurado. Ele fala, o Senhor, segundo a sua vontade, dará a paga daquilo que ele fez contra mim. Vamos para frente. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Versículo 16, presta atenção nisso. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Gente, Paulo era um dos maiores missionários da época dele. A gente não consegue quantificar, né, ou seja, quantas pessoas ele pregou a palavra. A gente não consegue. Nem eu, com 16 anos de ministério, consigo. Para quantas pessoas você pregou? Não sei. Mas Paulo é muito mais do que o meu não sei. Muito mais. Ele pregou muito. Ele impactou muitas vidas. E o interessante agora é que ele fala que na primeira defesa dele, não teve uma pessoa para proteger a vida dele. O que você faria nesse lugar? Se você fosse pastor e um líder, um grande missionário, onde todo mundo queria te ouvir, o que você faria? Depois ele diz, antes todos me abandonaram, e olha a expressão dele, que isto não lhe seja posto em conta. Sabe o que ele está falando? Eu não tenho apoio de ninguém, mas Senhor, que isso não seja colocado na conta dessas pessoas que me abandonaram. Só crente pode fazer isso. Ele está dizendo, eu não tenho ninguém aqui, mas tudo bem, eu não quero que o Senhor retribua essas pessoas com o mal. Mas o Senhor, versículo 17, me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor também me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E como nós cantamos aqui, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é servo. Esse é alguém que entendeu que ele não era maior do que ninguém. Esse é alguém que entendeu que ele era grande. Gente, ele era grande, Paulo, tá? Não fala em estatura. Ele era um homem que ele tinha um conhecimento vasto. Pedro falou assim dele, esse homem escreve coisas difíceis que eu não consigo compreender. Então, Paulo sabia. E ele termina a vida sozinho, porque ele entendeu que ele era servo de Cristo. Ele entendeu que a recompensa não viria das pessoas. E ele não atribui a ninguém nenhum mal. Ele fala que o Senhor faça segundo a sua vontade. Agora eu vou ser levado para o meu reino celestial, que é o reino do meu Pai. E eu dou a Ele a glória, o louvor, domínio pelos séculos dos séculos. Ele entendeu que o maior vai ser o menor de todos. Vamos lá, vou acelerar aqui para a gente ganhar tempo. Terceiro lugar, no reino de Deus também, os menores são absolutamente importantes. Versículo 36, diz assim, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços lhe disse, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então no reino de Deus os menores são absolutamente importantes. Naquele tempo, irmãos, as crianças, elas não tinham valor, elas passavam desapercebidas para os judeus. Você vai ver, ou não vai ver, no Antigo Testamento, até no começo do Novo Testamento, falando de criança. Jesus aqui, ele contraria a sociedade da sua época, e ele agora dá um valor maior, importância maior, às vezes àquele que não era, que não tinha valor nenhum. Mas por quê? Primeira coisa, porque Deus ele quer também valorizar não só as crianças. Ele pega o exemplo da criança, mas para valorizar todos os menores, a todos os desamparados da nossa sociedade. Pessoas que não têm oportunidade, muitas vezes, que eu e você temos na vida, né? Então ele usa esse exemplo aqui
para trabalhar essa questão do conceito de que o menor, ele é importante também, que aquele que passa desapercebido aos olhos da sociedade, para o reino de Deus não, né? Então nós temos que entender que todos têm a sua importância, inclusive aqueles que não têm valor algum para a nossa sociedade, né? Adolf Paul diz que a criança representa os esquecidos, os não notados, ou os excluídos, que por qualquer motivo parece que não são levados em consideração. Lembra que Jesus ele curou leprosos? Ele curou alguns, né? E a doença da lepra era algo que as pessoas se afastavam de quem vivia com lepra. E ele dá uma atenção especial para os leprosos. Ele vai curar alguns leprosos, porque ele pega não a classe alta, a nata da sociedade. Jesus vem para todos, mas principalmente para os enfermos, para os doentes, para os necessitados. Então, na ótica divina, Jesus ele dá valor também para os menos favorecidos, e ele dá uma importância. Paulo fala isso quando ele fala da questão do corpo, né? Do corpo mesmo humano. Ele fala que o membro do nosso corpo, que às vezes a gente dá menos valor, às vezes ele é o mais importante. Então que eu e você possamos ter também esse valor do reino de Deus. Quarto lugar, no reino de Deus a intolerância exclusivista não encontra guarida. Agora eu quero ler rapidinho com vocês, do 38 ao 41, vamos lá. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe os proíbas, ou proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que Jesus tem a ver com essa palavra aqui para nós, dentro de um valor absoluto do reino de Deus? Que no reino de Deus a intolerância exclusivista não encontra guarida. O que está acontecendo aqui? João ele está proibindo um homem que expulsava demônio em nome de Cristo, pelo simples fato de não fazer parte do grupo apostólico. João tem uma atitude dizendo: mas esse homem expulsa demônio, mas ele não faz parte da classe apostólica, né? Se fosse alguns de nós, ele ia dizer: quem ele pensa que ele é? Você tem que calar ele. Ele não pode, ele tem que ser um dos nossos. Irmãos, aqui dá pano para manga, tá? Mas eu vou tentar ser breve. Nós não podemos ser exclusivistas, ou seja, só a igreja do Nazareno Campos Elísio salva, só a denominação do Nazareno que está levando o evangelho a sério, só o pastor fulano, só o pastor ciclano que leva Jesus a sério. Para com isso. Tem muito cristão bom lá fora, dando bom testemunho, levando a palavra, curando, libertando, restaurando vidas. Esses dias eu vi um vídeo de uma igreja batista, lá de São Paulo, que está no meio da Cracolândia. Eles têm um trabalho lá que chama Cristolândia. E eu olhei para aquilo e falei assim: é só Jesus que pode fazer isso. Colocar o amor dele em algumas pessoas e alcançar esses que não têm valor algum à sociedade. Então que eu e você possamos tomar cuidado, né? A salvação não pertence só a nós. Que eu e você não criemos, está certo, professor? Panelinhas, né? Não, a panelinha falando de tal da igreja que vai ser salvo, o resto está tudo indo para o inferno. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Achar que nós somos os mais santos e os outros são todos pecadores à nossa volta. Cuidado com isso. Jesus está falando, ele está pregando lá no meu nome, deixa ele. Agora, uma coisa é importante, a pessoa tem que também estar firmada em Cristo. Quem está debaixo de heresia, ensinando aquilo que não é verdadeiro da palavra de Deus, esse a gente tem que, né, anular, tem que pregar contra. Mas se a pessoa está pregando a Cristo, o Evangelho de Deus, deixa ele. Se a pessoa está servindo a Jesus, deixa ela servir a Jesus. Uma das coisas que nós estudamos no seminário, não sei quem teve essa aula de seitas e heresias,
é que um dos indícios de uma igreja que se torna aceita é achar que só ela que dá a salvação a todos. Né? E alguns malucos no mundo já fizeram várias atrocidades com pessoas. Qual que foi aquele que queimou, pastor Zé, o senhor lembra? Que colocou os membros tudo dentro da igreja e falou que Jesus ou alguém ia voltar naquele dia e tacou fogo em todo mundo. Era um maluco, alucinado. Não, é só a nossa salvação. Vai lá e bota fogo num monte de gente. Né? Malucos que tem hoje pregando um evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Agora, se a pessoa tem pregado a Cristo, que Deus abençoe a ela. Então, mas cuidado com a exclusividade. Quinto, já estou no penúltimo aqui. O reino de Deus exige também renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Versículo 42 diz assim: e quem fizer um desses pequeninos crentes, e quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranque-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Quinto, que o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da sua santidade. Esse texto aqui ele é bem forte, né? Porque ele fala de mão, de pé e de olho. E a expressão aqui não é muito boa, né? Ele fala assim: se a tua mão te faz pecar, faz o quê? Arranca a mão, corta ela. Se o teu pé te faz pecar, arranca os teus pés. Se os teus olhos te faz pecar, arranca também, né? Ernesto, ele tem um comentário, ele diz que a mão simboliza a maneira que nós fazemos as coisas. O pé representa nosso caminhar pelo mundo, e o olho é a figura de todos os desejos que surgem do nosso ou no nosso coração. Irmãos, esse quinto ponto eu resumo em renúncia. Vida cristã é vida de renúncia. Vida cristã, você vai ter que abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, para fazer a vontade do Pai e não pecar. Né? O evangelho de hoje está muito light, está muito fácil. Vem para Jesus do jeito que você está, ótimo, Jesus te aceita. Mas a partir do encontro com Cristo, o que eu tenho que ter agora? Mudança de vida. Né? Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como nós cantamos aqui hoje também através do ministério de louvor. Jesus está ensinando que devemos ser radicais na remoção de qualquer obstáculo que se interpõe em nosso caminho de entrada no reino. Ser radical. Cortar a mão não é ser radical? Cortar os pés não é ser radical? Arrancar os olhos não é ser radical? Então que eu e você, irmãos, não baixemos o padrão para entrarmos no reino de Deus. A porta para a entrada no reino de Deus continua sendo estreita, ela não é larga. A porta é apertada, né? Para a gente entrar numa porta apertada, a gente vai ter que fazer esforço. Vida cristã é vida de sacrifício, é abrir mão muitas vezes da sua razão, é abrir mão do seu orgulho, como nós já lemos aqui, é abrir mão muitas vezes de fazer aquilo que você deseja pela carne, e fazer aquilo que Deus deseja através da sua vida. William Barclay, ele diz que precisamos extirpar alguns hábitos, abandonar alguns prazeres, renunciar a algumas amizades, e nos separarmos de algo que havia se tornado uma parte da nossa própria vida. Né? Nós não podemos viver da mesma maneira que nós vivíamos no passado. Às vezes você vai ter que abrir mão de uma amizade que tem te levado para o mau caminho.
Acobertar o erro nunca leva ninguém à vitória. Vamos abrir 1 Coríntios 9, 27, e depois eu já vou para o último ponto da mensagem. 1 Coríntios 9, 7. 9:27, desculpa. Olha o que o apóstolo Paulo diz com respeito a vivermos em santidade. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo. Tá tudo bem? Então tá bom. Se ninguém caiu, tá tudo bem. Só a cadeira. Mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Gente, olha o que Paulo está falando, que ele esmurrava o próprio corpo dele, para não cair naquilo que ele estava pregando e ensinando para a igreja. Sabe o que isso quer dizer? Que ele estava sacrificando algumas coisas na vida dele. Esmurrar o próprio corpo, ninguém gosta de fazer isso, mutilar, se bater, não. Ele está falando no sentido de não fazer aquilo que ele quer, para não cair naquilo que ele pregava. Aquele ditado, faz o que eu falo, não o que eu faço. Então Paulo está falando, eu quero que você faz aquilo que eu faço e aquilo que eu estou pregando. Mas para que isso aconteça, eu tenho que reduzir o meu corpo à escravidão. Sabe o que é escravidão, gente? Não é fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que o seu Senhor quer. Na vida cristã é assim. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz aquilo que o nosso Senhor quer que a gente faça. Amém? E o último ponto desses valores absolutos do reino de Deus é que o reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho da santidade. Os dois versículos últimos é o 49 e 50 de Marcos 9, que diz assim: porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e a paz uns com os outros. O último valor absoluto, irmãos, é que existe o caminho de morte, existe o caminho de vida. O céu e o inferno não é uma mitologia, algo que foi criado pela raça humana. O céu e o inferno existe. O inferno não é uma figura mitológica, alguém criou, mas é uma realidade. Existe o céu, existe o inferno. Existe a luz e existe a trevas, existe a salvação e existe também a perdição. A bem-aventurança eterna, mas também há a condenação eterna. Jesus descreveu o inferno como um lugar de tormento eterno. É o estado final e eterno do ímpio depois da ressurreição e do último julgamento. Nós temos que entender que literalmente existe a condenação eterna. Há salvação, mas também há a condenação eterna. Esse é um valor absoluto. Alguns pastores da nossa geração acreditam que não, no final Deus vai salvar todos. Não vai. Biblicamente falando, não vai. Biblicamente falando, Ele vai separar o joio do trigo, Ele vai separar o bode das ovelhas. Tem uma palavra que me impressiona muito na Bíblia, que quando Jesus estiver separando ali as pessoas, é figurativo que eu estou falando, só para a gente entender, tá? Que Ele vai estar falando, olha, vem para cá minhas ovelhas, e para lá os bodes e tal. Algumas pessoas vão falar, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei dízimo, eu tirei demônio, eu curei pessoas, eu fiz tanta coisa aqui na terra legal, para o Senhor. Aí Ele fala assim, afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que isso está dizendo? Que a vida daquela pessoa não condizia com o evangelho que ele pregava. E quando eu falo de pregar, não é só o pregador em si, mas é nós. Nós falamos, nós mostramos, mas muitas vezes nós não vivemos aquilo que a gente prega. Irmãos,
é que eu não vou estender o assunto, mas os dons são irrevogáveis, ou seja, aquilo que Deus dá para mim, Ele não tira. Eu creio dessa maneira. Só que uma coisa tem que ficar clara entre nós: não é porque eu tenho dom que eu vou para o céu. Não é porque eu fui chamado para ser pregador que eu tenho minha entrada garantida no mundo encantado. Não. Não é porque eu toco, não é porque eu canto, não é porque eu sou um bom diácono, não é isso que nos leva para o céu. É viver em santidade aqui na terra. Que as pessoas vão dizer, mas eu fiz tanto. Ele falou, mas eu não conheço você. Quem você é? Ah, eu era pastor da igreja lá da esquina ali, da praça. O senhor não lembra? Não. Não tinha comunhão comigo. Você vivia debaixo da iniquidade. Quem é você? Cuidado com a religiosidade. Cuidado, com esses atos de bondade, mas que muitas vezes nós não abandonamos o pecado nas nossas vidas. Então, um dos valores absolutos é esse: vai ter o inferno sim. Vai ter o céu, mas também vai ter o inferno, E o inferno já foi preparado para aqueles que não aceitaram, não receberam Jesus como Senhor, e que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Essa mensagem não é para você ficar com medo. E agora eu vou correr para perto de Jesus, porque eu não quero ir para o inferno não. Já está calor aqui, imagina o inferno. E lá não vai ter ar não, viu? Lá não vai ter refresco, água. Lembra da parábola lá do seio de Abraão e de Hades lá, que era Lázaro e o rico? Pede lá para molhar a pontinha lá para me refrescar. Não, tem um abismo. Um não se comunica com o outro, não tem jeito. Não tem purgatório também. Ou já vai para o céu, ou já vai para o inferno. E um dia nós vamos ser julgados. No dia em que formos ressurretos e passarmos pelo julgamento eterno. Então nós devemos ter uma relação certa com Deus. E no Evangelho de Lucas fala também que nós temos que ter paz uns com os outros e também com os homens. Vamos ficar em pé, quero orar por você essa noite. A mensagem que eu quis trazer aqui, irmãos, era algo que eu já estava querendo, que fala de valor bíblico mesmo, valor do reino de Deus. Não é de um livro de autoajuda, não é de um livro que fulano de tal escreveu, não, é algo que nós extraímos da palavra do Senhor. A questão de ser servo, a questão de não ter preeminência, dos holofotes, a questão de, para Jesus o menor é o mais importante, Então, eu queria que vocês pensassem e corrigissem talvez desvios da palavra que às vezes você ouviu de forma errada, A palavra ela tem que ser interpretada da maneira correta, pregada da maneira correta, ensinada da maneira correta. Nós não estamos aqui nos preparando para ir para o Hopi Hari no final do ano agora. Nós não estamos nos preparando para ir para o Termas dos Laranjais. Nós estamos falando de eternidade, céu e inferno. Para ir para um clube é tranquilo, você parcela, você trabalha dobrado, mas e para o céu? E para perder a salvação? Para ganhar a salvação? O que você tem feito? Então que esses valores que foram ministrados aqui essa noite, eles possam ficar enraizados no teu coração. Se você tem tido dificuldade com orgulho, de agora eu estou ganhando bem, agora eu estou bom, abaixa, esvazie-se de você mesmo e fala: Senhor, se eu estou na posição que eu estou, é porque o Senhor me colocou. Se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor me colocou aqui nesse lugar. Muitos homens e mulheres se afastaram do Evangelho genuíno e verdadeiro, porque se tornaram grandes, poderosos, e acabaram se esquecendo daquilo que Cristo fez por cada um deles. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, por esses valores tirados e extraídos da própria Bíblia, da Tua palavra. Não foi da minha cabeça, não foi de qualquer outro lugar, a não ser do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, para que não desejemos ser os maiores, mas que possamos ter uma posição de servos, aquele que serve, que faz pelo outro, que estende as mãos aos necessitados. Que o Senhor também tire de nós, Pai,
o desprezo às pessoas menos favorecidas. Que o Senhor tire de nós também a questão do exclusivismo, de acharmos que só nós somos salvos e o resto vão todos para o inferno. Não, tem muita gente pregando a Tua palavra, tem muita gente dando a sua vida em pregar a Tua palavra, tem muita gente abrindo mão das próprias vontades, ó Deus, abrindo centros de recuperação, casas de repouso, pessoas que têm feito trabalho com dependentes químicos. Ó Deus, prospere essas vidas, Senhor. Que o Senhor também abençoe cada família aqui da nossa igreja, Pai. Que nós não tenhamos um olhar de arrogância, achando que só nós, a minha família somente será salva. Não, Senhor. Aqueles que servem ao Senhor serão salvos pelo Senhor. Ó Deus, que possamos entender também, Pai, que nós precisamos abrir mão das nossas vontades. Ajuda-nos a renunciarmos às vontades da nossa carne. Como Paulo disse, eu esmurro meu próprio corpo, eu levo a ele a um estado de escravidão, para não cair naquilo que eu prego. Nos ajude, Senhor, e por fim, que o Senhor desenvolva em nós a Tua santidade, Senhor. Corrige aquilo que for necessário corrigir em nossas vidas, para que possamos viver sempre de acordo com a Tua vontade. E ó Deus, e que o Senhor também nos use para levarmos a Tua palavra aos perdidos nesse mundo, Pai. Não porque somos melhores, mas porque entendemos que Jesus morreu por todos nós e Ele nos usa para sermos agentes dEle aqui nessa terra. Nos abençoe, ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um louvor e depois nós estaremos encerrando o culto. Que o Senhor cresça em nós essa noite. Queremos mais a Tua presença, Senhor. Nossas vontades, diga mais de Ti. queremos mais, Senhor. Mais de Ti, de Ti. De Ti e menos de mim, e menos de mim, menos de eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória, todo o Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça. Verdade, Senhor. Eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor.
que essa palavra faça morada em nossos corações e que possamos mesmo diminuir diante de tudo e de todos, Pai, principalmente diante da Tua presença, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, e nós, ó Deus, diante da Tua presença, nós somos pequenos demais. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe os nossos irmãos, famílias que estão aqui presentes, abençoe aqueles também que colocaram seus pedidos de oração pelo YouTube da nossa igreja. Coloca a Tua mão sobre eles, Pai. Queremos interceder em favor de cada vida, de cada família. Queremos aqui também colocar a vida do Wellington, Pai, que não passou bem esses dias. Oh Deus, restaura a saúde do Teu filho e de tantos outros que estão enfermos no nosso meio, Pai. Que a cura, que o milagre do Senhor seja manifestado sobre essas vidas, Pai. A Deus, aqueles que estão procurando emprego também, aqueles que estão passando por momentos difíceis na vida material, financeira, abençoa, Senhor, e que o amor do Pai, a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, dê um abraço em quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus. Vamos em paz.